muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar conversando com a comunidade ANFOP do Brasil. Acho que já fazem 2 anos, né, Patrícia, que teve o evento em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de estar presente e conhecer pessoalmente alguns de vocês. E, então, eu acho que alguns de vocês já devem se recordar de mim daquela época. Como a Patrícia disse, eu sou paulista, eu sou médico, minha formação básica, original é pediatra, eu sou um pediatra com especialização em doenças infecciosas, na verdade, e eu trabalhei durante muitos anos com vacinas, trabalhei muitos anos, enquanto ainda no Brasil, com a vacina, o que foi a época precursora até da vacina de gripe, e depois com vacina de gripe durante vários anos. Coordenei um projeto muito grande de epidemiologia de vigilância da gripe no Brasil, chamado Projeto Vigigripe. E nos últimos 10 anos eu estou morando fora do Brasil. Eu passei pouco mais de 3 anos na Europa e desde então eu me transferi para os Estados Unidos. Eu estou trabalhando na Regeneron agora há um pouco mais de 4 anos e eu moro ao norte da cidade de Nova York. A Regeneron é uma indústria de biotecnologia, uma indústria biofarmacêutica baseada em Tarrytown, que fica a mais ou menos uns 40 quilômetros de Manhattan. E a Patrícia, deixa eu ver se eu consigo agora apresentar a minha tela. Por favor, me avisem quando vocês... Vocês conseguem ver a minha tela ou não? Não, ainda não. Eu aperto no Share Screen, está vendo um ponto de exclamação. Ué? Tenta de novo, por favor, doutor. Dá uma olhada aí. Deixa eu só ver aqui. Eu devia ter testado isso antes, vocês concordam? Comigo e com vocês enquanto a gente esperava, né? Mas não tem problema. Eu não sei como eu habilito novamente a tela. Uma vez. Patrícia, você me ouve ainda? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu sair e voltar, tá? Ok. Tá. Eu estou na empresa há 4 anos e meio e eu me envolvi com um programa de FOP na Regeneron no final do ano de 2017. Então, quase completando 3 anos agora envolvido nesse programa, que é um programa, do ponto de vista científico, muito interessante, ele é fascinante. E a ideia hoje é abordar um pouco com vocês o desenvolvimento do programa do anticorpo monoclonal contra a chamada anti-activina A e demonstrar como foi o planejamento, o desenrolar desse programa e, evidentemente, em que estágio nós estamos. Mas antes disso, a gente sempre faz esses disclosures, como são chamados. Eu sou um funcionário da Regeneron, eu possuo, como todo funcionário dessas grandes empresas, ações da empresa,
e isso muitas vezes pode ser visto como conflito de interesse. E por isso mesmo que essa apresentação que eu vou fazer para vocês hoje, ela contém apenas informações que já estão disponíveis publicamente. Às vezes é chato porque a audiência, vocês querem ouvir mais coisas, a gente às vezes tem vontade de contar mais detalhes, mas de acordo com os regulamentos e as leis, a gente não é autorizado, a gente não pode divulgar informações que, nesse estágio, ainda fazem parte do desenvolvimento da medicação contra a FOP, mas em qualquer desenvolvimento de medicamento. O galatosmab, quando eu estive no Brasil, a gente ainda chamava o anticorpo monoclonal de Regeneron 2477. Hoje ele já tem um nome de molécula que é chamado de galatosmab ou garatosmab. Ele ainda é um medicamento investigacional. A segurança e eficácia do anticorpo monoclonal ainda não foi totalmente avaliada por nenhuma autoridade regulatória no mundo e o produto ainda não está aprovado para comercialização em lugar nenhum. Portanto, o risco-benefício do galatosmab ainda não foi totalmente avaliado e isso deve ocorrer à medida que a gente termine a pesquisa clínica que ainda está em andamento. Hoje eu vou falar um pouquinho da empresa Regeneron, vou falar do desenvolvimento das pesquisas relacionadas à FOP e dar uma atualização para vocês, na medida que me é permitido falar, qual que é o estágio que o nosso programa está. A Regeneron ela foi fundada em 1988, ela tem 30 anos de existência e o objetivo desde a fundação da empresa tem sido de utilizar o poder da ciência para levar novos medicamentos para as pessoas. Ela é uma empresa que ela se destaca, diferentemente de outras, por seguir a ciência e não por necessariamente seguir interesses financeiros ou interesses outros que não sejam o que nós podemos aprender com a ciência e como que nós podemos empregar o conhecimento científico e a tecnologia no desenvolvimento de novos medicamentos. E esse é o mantra da empresa, é o que atrai muita gente a trabalhar na Regeneron. Ela é uma empresa que foi fundada por esses dois indivíduos, o Dr. Len Scheifler e o Dr. George Yancopoulos. Eles são dois médicos cientistas que fundaram a empresa, como eu disse, em 1988, e até hoje eles seguem na liderança da empresa. No ano passado, o George Yancopoulos, numa oportunidade em estar comemorando mais um ano de existência da empresa, ele disse que ele está na empresa há 30 anos, ele tem pouco menos de 60 anos de idade, e ele disse que pretende continuar na empresa pelos próximos 30 anos. Isso é um diferencial muito interessante, porque eles não aspiram ter um ou dois sucessos dentro da empresa e, de repente, mudar de emprego, ir para outra empresa e ter um outro sucesso. Eles são indivíduos que até hoje chegam na empresa para trabalhar, afora agora a época da Covid, evidentemente, pela manhã e, como todos os outros funcionários, eles vão embora no final do dia e trabalham incessantemente. A empresa foi fundada focada em neurociência. A ideia era de começar a trabalhar com doenças degenerativas e como que talvez fosse possível a recuperação de algumas dessas doenças. E a empresa caminhou por trilhas diferentes e hoje, depois de todo esse tempo, ela está bem estabelecida. Entre os membros que participaram do conselho original ou ainda participam do conselho da empresa, existem 3 prêmios Nobel de ciência, na área de ciência, e existem vários membros da Academia Americana de Medicina, inclusive George Yancopoulos. Ele é um dos indivíduos mais novos que
passou a fazer parte, alguns anos atrás, da Academia Americana de Medicina. Hoje, a Regeneron tem 8 medicamentos aprovados pelo FDA e aprovados em múltiplos outros países. Ela possui 8.100 colaboradores e o crescimento dessa empresa tem sido exponencial. Quando eu entrei na Regeneron, no início de 2016, haviam 2.500 colaboradores. Desde então, a empresa triplicou o número de funcionários. Existe uma parcela muito grande de colaboradores que são cientistas ou PhD. A última cifra que eu ouvi sobre isso é que existiam na empresa mais do que 700 médicos ou PhDs. E uma parte, evidentemente, desses 8.100 colaboradores, hoje em dia, também são colaboradores que participam na área de produção, na medida que os medicamentos eles estão sendo aprovados e outras pesquisas com outros potenciais remédios estão sendo desenvolvidas. Hoje existem outros 20 medicamentos, afora os 8 medicamentos licenciados pela FDA, existem outros 20 medicamentos em pesquisas clínicas, já sendo testados em seres humanos. Existem mais outras 20 doenças raras que hoje estão sendo avaliadas em pesquisas básicas, que ainda não chegaram na fase de teste em seres humanos. O foco da Regeneron tem sido grande em doenças raras, um foco, como eu disse, em ciência e inovação, não necessariamente buscando qual é a quantidade de pessoas que tem no mundo com essa doença e, portanto, eu vou desenvolver um remédio porque eu vou ter um retorno financeiro grande, porque existem muitas pessoas que vão necessitar do remédio, mas, fundamentalmente, como que eu entendo as novas doenças e como que eu posso usar a inovação para tentar descobrir novas curas. O primeiro remédio aprovado pela Regeneron, chamado Arcalyst, na verdade é um remédio que ele é para uma doença muito rara, a síndrome periódica associada à criopirina. E atualmente a gente tem estudos clínicos em andamento em doenças raras, não só para FOP, como vocês podem ver na parte inferior do slide, mas para outras 4 doenças, entre as 20 doenças que estão sendo estudadas já em pesquisas clínicas, 5 delas são em doenças raras. E a Regeneron tem, como vocês podem ver no canto direito inferior da tela, ela tem um centro de genética que foi desenvolvido ao longo desses anos todos, e atualmente mais de 1 milhão de pessoas tiveram um sequenciamento completo do genoma delas realizado pela Regeneron. Esse sequenciamento dessas pessoas, ele serve para associar de uma forma confidencial, privada, para sequenciar o genoma das pessoas e cruzar com as doenças que essas pessoas possam ter e tentar identificar o que existe de comum em certas pessoas que detêm determinadas doenças, de maneira a tentar descobrir outras doenças genéticas ainda não conhecidas, por exemplo, que têm um ou mais genes em comum e que possam facilitar o desenvolvimento, então, da ciência e, quem sabe, do desenvolvimento de novos medicamentos. Da mesma forma como foi feito com a FOP, quando em 2007 foi identificado o gene que estava relacionado à manifestação clínica da FOP. Evidentemente, quando a gente chega nessa fase clínica de estudo em seres humanos, o que nós estamos buscando é justamente avaliar como que os medicamentos, e no caso o anticorpo monoclonal contra a activina, podem atuar ou sobre os surtos, que vocês bem conhecem, ou sobre a ossificação heterotípica. E, evidentemente, todos vocês conhecem os desafios relacionados a essas manifestações que fazem parte, atualmente, e até quando a gente possa ter um tratamento, se não uma cura para a FOP,
essas manifestações que vocês têm que lidar no seu dia a dia. Dentro da Regeneron, houveram algumas descobertas que foram fundamentais para o progresso da investigação da FOP, não só dentro da Regeneron, mas fora dos muros da empresa. Como eu mencionei, vocês sabem, o gene relacionado ao ACVR1, na sua mutação mais comumente conhecida, que é essa R206H, o gene foi descoberto em 2007 e dentro da Regeneron, por volta de 2010, um pesquisador chamado Aris Economides, que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, e o grupo dele, eles conseguiram desenvolver com sucesso um camundongo que possuía uma mutação que foi a inclusão, uma mudança genética, aliás, que foi a inclusão do gene da FOP humana no DNA desse camundongo. Isso é o que a gente chama de um modelo animal. E, no caso, esse desenvolvimento foi o modelo animal da FOP em camundongos. E em camundongos capazes de se reproduzir e transmitir o gene à geração seguinte. E dessa forma, isso abriu um horizonte para a pesquisa de medicamentos e para o melhor entendimento da doença como um todo. E na época, o que se buscava era o entendimento da doença mais do que um medicamento. Essa descoberta, esse desenvolvimento foi fundamental. A Regeneron tem compartilhado esse camundongo com FOP com outros pesquisadores em instituições acadêmicas, em outras indústrias farmacêuticas, sem nenhuma restrição e sem nenhum custo. Isso tem facilitado, então, o desenvolvimento, o potencial entendimento da doença e desenvolvimento de novos medicamentos. Ao mesmo tempo em que esses pesquisadores de pesquisa básica, como a gente diz, desenvolviam o camundongo modelo animal, muitas outras pesquisas estavam sendo feitas em células. Isso são chamados de estudos in vitro, onde era possível avaliar a atuação de uma série de proteínas e como que elas interagiam em células que possuem o receptor com a mutação da FOP. E foi durante essas pesquisas que foi identificada uma atuação inesperada de uma proteína chamada activina A e como ela atuava nesse receptor. E juntos, esses dois avanços foram fundamentais para levar a gente aos dias de hoje, onde nós estamos hoje. Para simplificar, e alguns de vocês podem ter visto esses slides em São Paulo há 2 anos atrás, mas para facilitar o entendimento do papel do gene da FOP e da activina a gente pensa como uma fechadura e uma chave. As pessoas com FOP, elas têm uma mutação, como vocês sabem, um receptor nas suas células, esse receptor é chamado ACRV1. O receptor, a gente pode imaginar ele como uma fechadura biológica. Essa fechadura biológica ela pode estar inativa, fechada, ou ela pode estar aberta. E esse sistema que a gente está falando hoje, ele é composto por essa fechadura, que é o receptor ACRV1, e uma chave, que é a activina A. A activina A ela é chamada uma proteína ligante, uma proteína reguladora. E não é apenas a activina A que é capaz de atuar ou de abrir essa fechadura que é o ACRV1. Existem, isso faz parte do desenvolvimento, do entendimento da ciência, muitas outras proteínas reguladoras, muitas outras chaves que são capazes de ativar, de abrir, como a gente diz, esses receptores da activina. Entre essas diversas proteínas, existem várias que são chamadas proteínas ósseas morfogenéticas. São chamadas, em inglês, a sigla é BMPs. Então, como vocês podem ver à direita do slide, as BMPs elas estão listadas na parte mais inferior, naquele grande retângulo,
As activinas, não só a activina A, mas algumas outras activinas estão descritas na parte superior do slide. Existem outras proteínas ligantes, todas essas fazendo parte dessa grande família TGF-beta. Se a gente agora imaginar o receptor em um desenho esquemático de alguma forma diferente, o que os investigadores, os cientistas, ao longo do início da década de 2010, foram progressivamente ganhando mais conhecimento em relação a esses receptores, ou a esses mediadores e ao receptor ACRB1, é que esse receptor, quando uma proteína óssea morfogenética, uma daquelas chaves, atua em uma pessoa normal, ou em uma célula normal, uma pessoa que não tenha, uma célula que não tenha a mutação do gene da FOP, o que acontece é que as proteínas morfogenéticas, algumas delas, elas ativam essa fechadura, esse receptor, e estimulam a célula onde está inserido esse receptor a produzir osso. Já a activina A, quando ela se liga à fechadura, essa chave ela não produz nenhum sinal. Normalmente, em células que têm o receptor sem a mutação de FOP, o que acontece é o que está descrito na parte inferior, na tabela ao lado direito do slide. As activinas, não só a activina A, mas as outras activinas não produzem nenhum efeito. E essas várias BMPs, que eu tinha listado no slide inferior, elas estimulam essas células a produzirem osso. Outras proteínas, naquela grande família que eu mostrei no slide anterior, assim como as activinas, não fazem nenhuma estimulação acontecer. O que foi visto, então, nas pesquisas in vitro, como eu disse, naquelas pesquisas em células essas contendo os receptores ACVR1, o que foi identificado foi o seguinte: quando o receptor dessas células era um receptor chamado normal, sem nenhuma mutação, o que acontecia era exatamente o que eu descrevi no slide anterior. As BMPs estimulavam as células a produzirem osso, e as activinas não. Da surpresa dos pesquisadores, por volta do ano de 2010, é que quando você colocava a activina A em células com receptor modificado semelhante ao dos portadores de FOP, a activina gerava a produção de osso. Os outros membros da família listados na última linha continuavam não gerando a formação de osso, mas a activina, nesse receptor mutado, passava a produzir osso como era estimulado pela chave ou pelas chaves relacionadas à BMP, que a gente chama de BMP. E aqui à direita do slide, então, vocês veem a variante R206H do receptor ACVR1, sendo estimulado pela activina A e produzindo osso. Voltando para o camundongo com FOP, para o modelo animal, o que foi observado nesses camundongos é exatamente que, quando o camundongo possuía o gene mutado da FOP e você produzia manualmente uma lesão na musculatura da coxa ou da pata de trás do camundongo, após apenas alguns dias, esse camundongo ele produzia osso heterotípico. Da mesma forma como as pessoas com FOP produziam osso, isso foi reproduzido no modelo do camundongo com FOP. E quando se fazia muito estímulo no pescoço do camundongo, quando os pesquisadores pinçavam a parte de trás da cabeça do camundongo e nas costas, esse atrito, esse trauma que era produzido simplesmente com essa manipulação também gerava a formação de osso heterotípico, que crescia do sentido crânio-caudal, como a gente diz. Da mesma forma que a gente observa no desenvolvimento dos pacientes com FOP,
o crescimento ósseo é no sentido crânio-caudal, na região da coluna vertebral, entre outras regiões, evidentemente, do corpo. Voltando agora um pouco para falar dos anticorpos, e a Regeneron é uma empresa que ela é dedicada fundamentalmente ao desenvolvimento de anticorpos monoclonais. Existem algumas outras áreas de desenvolvimento de produtos biológicos que a gente diz, mas a maior parte dos estudos e das moléculas que nós desenvolvemos, elas estão relacionadas a anticorpos monoclonais. E se vocês lembrarem um pouco das aulas de biologia, os anticorpos são proteínas, são a parte do nosso sistema de defesa, como pessoas, que nos ajuda a combater infecções, que nos ajuda a combater câncer, que nos ajuda a combater outras doenças. Então, por exemplo, a gente tem ouvido falar tanto agora, nos últimos meses, vacinas contra o vírus da Covid, contra o vírus SARS. O que as vacinas pretendem fazer você estimula o organismo da pessoa com o vírus da Covid, ou uma pequena parte, uma proteína do vírus da Covid, e você estimula o organismo a produzir anticorpos que vão combater o vírus da Covid. A Regeneron tem o desenvolvimento de alguns anticorpos contra alguns agentes infecciosos. Coincidentemente, essa semana, a Regeneron recebeu o registro do FDA de um anticorpo monoclonal contra o vírus Ebola. Na verdade, é um coquetel, como nós chamamos, de 3 anticorpos monoclonais que são direcionados contra o vírus Ebola. O registro saiu essa semana pelo FDA após pelo menos 6 anos de pesquisas. E a Regeneron atualmente tem um desenvolvimento e tem pesquisas que estão acontecendo com anticorpos monoclonais contra o vírus da Covid. Eu não sei se vocês sabem, mas só uma brecha aqui para comentar que o presidente Trump, vocês talvez tenham visto na televisão, ele recebeu o coquetel dos 2 anticorpos monoclonais que estão em pesquisa ainda, desenvolvidos pela Regeneron. Voltando para a activina A, então, a activina A é um anticorpo monoclonal que ele foi desenvolvido para neutralizar a activina A. Então, a antiactivina A bloqueando a activina A. E como que esse anticorpo monoclonal é desenvolvido? É da mesma forma que vacinas, porque você injeta no camundongo a activina A, o camundongo ele produz anticorpos contra a activina A. Isso é uma outra parte do desenvolvimento científico da Regeneron, onde esses anticorpos, apesar de o camundongo produzir esses anticorpos, esse camundongo ele tem os genes relacionados à produção de anticorpos semelhante ao gene humano. É por isso que eles são chamados anticorpos monoclonais. Eles são humanos na sua produção. Um outro comentário que eu ia fazer era em relação ao câncer, para ajudar no entendimento de vocês. O nosso organismo, muitas vezes, através de anticorpos que nós desenvolvemos, ele nos protege contra a ocorrência de cânceres. E o que acontece é que algumas pessoas elas desenvolvem câncer quando o sistema de defesa, de proteção contra essas células estranhas, que são as células cancerosas, ele não funciona muito bem. Por uma razão ou outra, ele não é capaz de neutralizar essas células, e essas células crescem de uma forma anormal e produzem a doença câncer. Então, o desenvolvimento de anticorpos monoclonais, ele também serve para combater a ocorrência de cânceres. Juntando todo esse conhecimento que a gente vinha falando, o que foi investigado, então, uma vez de posse do camundongo com a mutação FOP e de posse de um anticorpo anti-activina A desenvolvido pela Regeneron,
a pesquisa em animais que se propôs a fazer era de investigar, será que a antiactivina A, que hoje é chamada garetosmab, ela é capaz de prevenir a formação de osso heterotópico se for dado para o camundongo antes de iniciar um processo de ossificação heterotópica? Ou, se o camundongo já começou a produzir osso heterotópico, a antiactivina A é capaz de interromper isso? E a terceira pergunta é, uma vez que o osso heterotópico já exista, será que a antiactivina A é capaz de fazer com que isso regrida? E o grupo do Ares Economides fez todas essas pesquisas nos últimos anos. Nesse slide, do lado esquerdo, vocês podem ver, na parte de cima, um raio-x de um camundongo que teve a perna beliscada para gerar a formação de osso heterotípico, mas antes de ele ser beliscado e sofrer o trauma do beliscão, ele recebeu antiactivina A. Ao passo que o camundongo de baixo não recebeu antiactivina A e ele desenvolveu normalmente a formação de osso heterotípico. Em outros experimentos, o que foi feito foi o seguinte, se vocês puderem ver nesse gráfico, na parte inferior do gráfico são as semanas. Na parte que a gente chama, na parte vertical do gráfico, é o total de osso heterotípico formado. Esses camundongos, então, na semana 0, eles eram camundongos que tinham a mutação FOP, eles foram beliscados e começaram a produzir osso do jeito que vocês veem na fotografia à esquerda. Após 3 semanas, os pesquisadores injetaram em um grupo de camundongos a antiactivina A e no outro grupo de camundongos eles injetaram uma substância inerte. E o que foi observado é que, se vocês verem a linha preta, os camundongos que receberam a substância inerte continuaram produzindo mais osso. Eles vinham produzindo osso desde a semana 0, recebem a medicação inerte com 3 semanas e continuam produzindo osso. Ao passo que os camundongos que recebem antiactivina A param de produzir osso heterotópico. Em alguns casos, até o que se observa é um declínio na quantidade, no volume de osso heterotípico novo formado, o que é refletido nesse slide à direita. Após 21 dias, que são 3 semanas, aqui está o osso formado no pescoço, na base da cabeça do camundongo, e quando ele recebe antiactivina A, existe uma pequena reabsorção daquele osso heterotípico. Com todos esses avanços no entendimento da doença e a disponibilidade, então, da medicação, é que a Regeneron passou aos estudos clínicos, isso é, os estudos em humanos. E nos estudos clínicos, ou no primeiro estudo em pacientes com FOP, que é o chamado estudo Lumina 1, que vocês já ouviram falar, o que nós avaliamos e continuamos avaliando é a segurança e a tolerabilidade do garetosmab em pacientes com FOP, como que a antiactivina A, ela eventualmente atua na prevenção da formação de osso heterotípico. Em paralelo, nós observamos a frequência ou a ocorrência de surtos nesses pacientes tratados com garetosmab e a função e bem-estar geral dos pacientes na pesquisa. Esse é o desenho do estudo Lumina 1. Ele parece um pouco complicado, mas eu vou andar com vocês pelo slide. O estudo ele tinha um período de triagem, um período chamado período de tratamento 1, que é um período onde metade das pessoas receberam antiactivina A e a outra metade recebeu placebo. Ao final de 28 semanas, aqueles indivíduos, pacientes com FOP, eles passaram, os que estavam com placebo passam a receber
garatosmab, o Regeneron 2477, e aqueles que recebiam desde o início 2477 continuaram tomando a medicação. Passadas 56 semanas, todos continuaram recebendo a medicação e continuam recebendo a medicação até que a gente tenha o resultado final do estudo. Ninguém foi retirado obrigatoriamente de uso da medicação. Nós usamos a tomografia computadorizada, chama CT, que vocês podem ver aqui no canto inferior à esquerda do slide, e realizamos o exame de imagem PET antes do início do tratamento, ou com a droga ativa ou com placebo, após 8 semanas, após 28 semanas e após 56 semanas. Os dados que nós apresentamos desse estudo, no início desse ano, se referem às primeiras 28 semanas. E são esses os dados que eu posso falar um pouco para vocês a respeito. Atualmente, hoje, todos os pacientes no nosso estudo já completaram, já passaram da semana 56. Alguns deles, em verdade, já passaram até da semana 76 e continuam recebendo a medicação. E já realizaram as imagens, os estudos de imagem, de tomografia e PET da semana 56. E nos próximos meses nós vamos estar avaliando esses resultados de forma que nós possamos divulgar esses resultados. Para vocês entenderem um pouco mais o exame de tomografia e PET, como que isso serve para a gente avaliar a formação de osso heterotípico, a importância do PET nesse estudo é que ele é capaz de identificar uma atividade que possa estar ocorrendo em uma área de lesão antes que o osso heterotípico se forma, de maneira que ele funciona como se fosse um contraste metabólico, que quando existe muita atividade de mineralização óssea em alguma parte do organismo da pessoa, quando injetado esse contraste, uma leve radioatividade no indivíduo, ele vai se localizar numa área de metabolização mais intensa, e ele pode ser revelado através do exame de imagem. Nessa imagem de PET que vocês podem ver, existe também uma grande captação na área da bexiga do paciente, que é no meio da bacia, e essa captação é simplesmente porque o contraste ele é eliminado pela urina. Então, existe também uma captação grande nessa região. Existe uma captação normal no resto do esqueleto, porque sempre existe um processo de mineralização. Vocês notam que é um pouquinho mais escuro na coluna e na bacia, porque essa é a região do corpo que sustenta a maior parte do peso do organismo da gente. Portanto, ele capta um pouco mais do que os ossos mais periféricos. Mas voltando à imagem desse paciente, esse paciente estava tendo um surto, uma flare-up no momento que foi feito esse exame. Existia uma grande captação do contraste radioativo na coxa do paciente. Na verdade, era uma paciente do sexo masculino, da paciente. Mas a tomografia computadorizada normal não revelava nenhuma formação óssea heterotípica. Passados 8 meses, quando o exame foi repetido, aquela grande captação do contraste radioativo, ela estava quase totalmente apagada, ao passo que existia uma grande formação de osso heterotípico. Foi usando essa mesma metodologia que nós desenvolvemos, então, a nossa pesquisa. Nós fizemos o exame antes do início do tratamento e observamos as imagens radiológicas, principalmente a da semana 28, observando se, ao usar a medicação ativa, existia uma inibição da formação de lesões heterotípicas ósseas, comparado com o grupo que recebeu o placebo, ou a medicação inativa, para observar como que era a diferença entre esses dois grupos. Em janeiro desse ano de 2020, nós divulgamos os resultados dessa primeira fase do estudo, e eu vou chamar a atenção para vocês só da parte azul do slide, onde
o que foi observado é que, após 28 semanas, observando as imagens pelo PET, pela captação daquele contraste radioativo, nas pessoas que receberam o galatosmab, comparado com aquelas que receberam o placebo, houve uma diminuição da atividade, dessa atividade intensa, na ordem de 97%. E quando se observou a formação de novo osso heterotípico por tomografia computadorizada, o que foi observado é que houve uma diminuição comparativa entre quem tomou galatosmab com quem tomou placebo da ordem de 97%, na ordem de 90%. Transformando isso em números, dos 24 pacientes que receberam o placebo, 14 desses pacientes desenvolveram uma ou mais lesões de novo osso heterotípico, ao passo que dos 20 pacientes que receberam a medicação ativa, o galatosmab, apenas 3 indivíduos desenvolveram novas lesões ósseas heterotípicas. E o volume dessas lesões também ele era muito menor no grupo que recebeu o galatosmab, essas 3 lesões, quando comparado ao grupo que recebeu a medicação ativa. Foi interessante observar também, e nós não esperávamos uma resposta tão evidente na ocorrência do número de surtos entre os pacientes. Quando os surtos foram contados através do reporte, através do relato, pelos pacientes propriamente ditos, pelas pessoas com FOP participando do estudo, que preenchiam o diário eletrônico diariamente, houveram 51 menos surtos reportados naqueles que receberam galatosmab, quando comparado com placebo. E quando esses surtos foram avaliados pelos médicos e investigadores, os indivíduos tratados com galatosmab tiveram 76% menos surtos comparado com aqueles que receberam placebo. Transformando isso em números, ocorreram no grupo placebo, 17 dos 24 pacientes em placebo tiveram surtos no decorrer de 6 meses, contra 7 dos 20 pacientes que receberam galatosmab. Quando avaliados pelos médicos, o diagnóstico dos surtos feito pelos médicos, dos 24 pacientes tratados com placebo, 10 deles tiveram surtos, ao passo que entre os pacientes tratados com galatosmab, dos 20 pacientes, apenas 2 apresentaram surtos. E esses números, então, refletem essas porcentagens. As conclusões de eficácia do estudo, elas nos levam a confirmar aquilo que foi observado nos estudos no camundongo com FOP, que a activina, ela parece não ter um papel preponderante na progressão de lesões ósseas heterotípicas já existentes, mas ela é uma proteína necessária para a formação de novas lesões ósseas heterotípicas. Ao bloquear a activina, então, a gente percebe uma grande oportunidade de mudar o curso da doença FOP, particularmente se a gente pensar na população pediátrica no futuro, porque se a gente é capaz de inibir a formação de novas lesões ósseas heterotípicas, quanto antes do tratamento começar, potencialmente melhor vai ser para os pacientes. Como eu disse, nós estamos avaliando agora os resultados da semana 56 do estudo. E, ao avaliar as imagens radiológicas e os dados produzidos por esses pacientes, nós vamos ter a oportunidade de confirmar os resultados do período 1. O que nós vamos observar é o seguinte: nos pacientes que receberam placebo até a semana 28, e depois eles passaram a receber galatosmab, a gente espera observar uma interrupção na formação de novas lesões ósseas. No período 1, os 24 pacientes que receberam placebo desenvolveram
27 novas lesões ósseas. Ao passo que os pacientes que receberam a droga ativa desde o início, apenas 3 pacientes apresentaram novas lesões ósseas. O que a gente espera agora observar, então, na semana 56, é que entre os indivíduos que haviam recebido placebo e desenvolveram várias novas lesões, ao começarem a receber a medicação, eles não mais vão desenvolver mais lesões ósseas heterotípicas, e a gente vai poder quantificar isso. Ao mesmo tempo, nós vamos fazer a leitura das imagens dos pacientes que receberam garatosmab desde o início da pesquisa. E a nossa expectativa é observar que, durante o período de 56 semanas, houve uma manutenção da ausência ou um baixo número de novas lesões ósseas desenvolvidas nesses indivíduos que estão recebendo a medicação durante todo o período do estudo. Do ponto de vista de segurança, isso é uma pergunta que todos nos fazem. O que a gente pode relatar para vocês é que, durante o período 1, todos os pacientes apresentaram algum tipo de evento adverso, que a gente chama, algum tipo de queixa, que possa ou não estar relacionada à medicação, mas que eles referiram como queixa, mas a maioria desses eventos foi de intensidade leve ou moderada. Nenhum paciente no estudo teve que interromper o tratamento por causa do uso ou do placebo ou de garatosmab. Isso é importante. Eles não tiveram nenhum evento que levou eles a parar de tomar o medicamento que eles estavam tomando, ainda que eles não soubessem se estavam recebendo a droga ou o placebo. Mas a gente observou no estudo, ao final da fase 1, que houve uma maior ocorrência de algumas manifestações nos indivíduos que receberam, que agora a gente sabe que sabidamente receberam a medicação ativa. Houve uma frequência aumentada de sangramento nasal, houve uma frequência aumentada, e vocês podem ver no slide as porcentagens, de perda de sobrancelhas. Um quarto dos pacientes que receberam a medicação ativa tiveram redução do volume de pelos nas sobrancelhas, ou até o desaparecimento de toda a sobrancelha. Houve uma maior frequência de acne observada nos indivíduos tratados com a doença ativa comparado com placebo, e nós notamos também um aumento entre aqueles que receberam a droga ativa de infecções de pele, incluindo predominantemente ou basicamente a ocorrência de foliculite, que é uma pequena inflamação num folículo de pelo da pessoa, ou de abscessos, ou de furúnculos, ou de carbúnculos. Carbúnculo é um conjunto de furúnculos, só para aqueles que eventualmente não souberem. 2 pacientes, durante o período de estudo, que já haviam passado do período 1, mas que nós, evidentemente, continuávamos a acompanhar, eles desenvolveram abscessos que foram um pouco mais sérios, porque eles precisaram que os pacientes fossem internados para fazer uma drenagem para retirar o pus. Apesar dessa internação, que foi uma internação curta, exigia o procedimento de retirada do pus, esses pacientes não precisaram interromper o tratamento com garatosmab. No período 1, dos 20 pacientes tratados entre os 20 pacientes tratados com garatosmab, 19 terminaram o período 1, e entre os 24 pacientes que receberam placebo, todos os 24 pacientes completaram o período 1. Esse paciente do grupo garatosmab que parou o estudo, ele parou o estudo não por causa da droga de estudo, mas porque ele tinha um quadro pulmonar bastante grave. Ele começou a ter algumas pneumonias que se repetiram, e isso impediu com que ele continuasse fazendo as visitas mensais ao centro de pesquisa, e ele optou por parar a participação no estudo. Na época que nós revelamos os resultados do período 1, e isso foi em janeiro desse ano, uma paciente que já havia completado até o período 2 do estudo, fazia mais de um ano que ela estava na pesquisa, ela sofreu uma queda. E como a Patrícia falou no webinar da semana passada, as quedas são uma ocorrência muito séria nos pacientes com FOP. Essa paciente ela teve um trauma
grave na cabeça e ela veio a falecer. Uma ocorrência catastrófica, lamentável, todos sentiram muito, mas vem a reforçar a preocupação em relação à ocorrência de trauma nos pacientes com FOP. Agora que nós já passamos da semana 56, e como eu disse para vocês, muitos pacientes já estão além da semana 56, nós tivemos a ocorrência, ao todo, de mais 3 falecimentos, mais 3 mortes aconteceram no estudo. Uma outra das mortes foi relacionada a uma outra queda. Um paciente que ele caiu da altura do próprio corpo e teve uma ruptura no baço dele. E o baço, quando ele rompe, tem muito sangramento. E esse paciente ele acabou falecendo por causa do sangramento decorrente da queda que ele sofreu. Os outros 2 pacientes que vieram a falecer eram pacientes com idade um pouco mais avançada, eles estavam na casa acima de 40 anos de idade. Um dos pacientes, os 2 pacientes eram severamente, gravemente acometidos por FOP. Um paciente, ele faleceu de um derrame cerebral, ele teve um acidente vascular cerebral, era um paciente hipertenso. E o outro paciente, ele faleceu de um quadro de obstrução intestinal. E apesar dos cuidados médicos, ele veio a falecer. Ele havia tido uma obstrução intestinal alguns meses antes, repetiu esse fenômeno e veio a falecer. Esses dados eu estou falando para vocês porque eles já foram também divulgados publicamente e é importante, como a Patrícia sempre comenta, nenhuma dessas mortes foi associada pelos investigadores, pelos médicos investigadores, como relacionadas à medicação, ao tratamento com o garetosmab, mas como a Patrícia diz, as pessoas com FOP, elas continuam tendo outras ocorrências, outras doenças, como qualquer outra pessoa. Nem tudo que as pessoas têm necessariamente é decorrente da participação em pesquisas, é decorrente da FOP propriamente dita, mas ela pode ser decorrente da própria evolução e natureza delas. Mas eu chamo a atenção para vocês, evidentemente, em relação às quedas. Nós temos alguns outros pacientes que sofreram quedas no estudo, e algumas dessas foram relativamente graves. Então, é muito importante observar isso. Por fim, o que vem pela frente? O que nós planejamos assim que nós tivermos os resultados da semana 56, um comunicado de imprensa vai ser emitido e a gente vai poder começar a falar dos resultados do final do primeiro ano de estudo. Evidentemente, os dados de segurança e eficácia da semana 56 é que vão informar para a gente a estratégia do estudo pediátrico. A gente planeja, evidentemente, submeter para registro um medicamento garetosmab junto ao FDA e outras agências regulatórias, dependendo dos resultados e da positividade dos dados da pesquisa. E a gente planeja fazer o estudo pediátrico global para investigar o efeito da medicação também sobre a ocorrência de novas lesões ósseas e na ocorrência dos surtos. A Regenero mantém o compromisso de trabalhar junto com as comunidades FOP e os seus familiares, fazer o que é certo, o que é mais adequado para as pessoas com FOP e seus familiares. Se vocês quiserem mais informações sobre o estudo, ele está disponível no clinicaltrials.gov, que é uma plataforma americana onde os dados da pesquisa são apresentados e atualizados. E eu queria agradecer, então, a audiência e o interesse de vocês por entender um pouco mais sobre a FOP sempre e por entender um pouco mais o desenvolvimento clínico que a Regenero vem conduzindo. Abre para as perguntas agora. Eduardo, obrigada pela apresentação, acho que foi bastante clara.
e eu acho que todo mundo se beneficiou bastante. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Você pode coordenar? Ouço. Tem uma pergunta da Diana, que ela escreveu aqui no chat, né, para o doutor Eduardo. Quando se cumpre a semana 56 e onde estão se realizando as provas clínicas? Quando se... Diana, oi? Pode Falar? falar. Então, como eu disse, Diana, nós já terminamos as avaliações da semana 56 do estudo. Como vocês podem imaginar, com a Covid, foi uma batalha. A gente foi bem sucedido em trabalhar junto com os investigadores e junto com os pacientes participantes da pesquisa e suas famílias, em conseguir com que eles voltassem ao centro de investigação e realizassem as avaliações e os exames. Mas foi um período bastante conturbado, como vocês podem imaginar. Nós não perdemos nenhuma imagem, praticamente por conta Eduardo. da ocorrência da FOB. Oi? Não sei se estão escutando, né? Uhum. Ok. E os países onde a gente conduziu a pesquisa foram Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Espanha, Itália e Holanda. Especificamente, na Holanda, nós tivemos países que eram originários não só da Holanda, como da Alemanha, da Bélgica e da Suécia. E na Inglaterra, nós tivemos pacientes que eram originários, havia pacientes da Grécia, havia pacientes também da Alemanha participando da pesquisa. Tá certo. Tem mais duas perguntas aqui no chat, mas tem duas pessoas que já tinham levantado a mão. José Antônio já está com a mão levantada há um tempo. Eu vou tirar o microfone do mudo, José Antônio, aí se quiser perguntar, tá bom? Já pode falar. Acho que ele ainda está no mudo. Enquanto ele tira o microfone aí do mudo, eu vou passar para o Almir, que queria perguntar também. Vai lá, pode falar, Almir. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Eduardo. Meu nome é Almir, eu sou tio de uma criança com FOP e fiquei muito bem impressionado com a exposição do senhor, com a expectativa de resultados positivos e queria cumprimentá-lo também pela clareza da exposição. E eu queria saber do senhor se nas próximas fases de estudos clínicos, se está prevista a participação de pacientes aqui do Brasil, considerando que o senhor mencionou aí vários países, mas o Brasil, e pelo que me consta, tem uma comunidade FOP bastante significativa, talvez em termos de país, eu não tenho esses números, mas em termos de país, dos maiores do mundo, né, com concentração de pessoas com FOP em um mesmo país. E também, sendo o senhor, né, brasileiro, e ocupando um cargo tão relevante na Regeneron, que também me impressionou muito a filosofia da empresa, de preocupação e essa filosofia social, né, não só de lucro, mas também de possibilitar esse tratamento, né, que é tão esperado por todas as famílias, de todos os pacientes com FOP, como uma chance, né, da gente ver esses pacientes se desenvolverem, os que são crianças, como no caso do meu sobrinho, ter uma vida normal, e a gente deposita uma esperança muito grande nesse medicamento. E o senhor, como brasileiro, aí à frente também nessas pesquisas na Regeneron, a gente queria saber se há alguma perspectiva de participação do Brasil nas fases seguintes de pesquisas clínicas e, caso não haja essa previsão, qual o motivo
de não incluir o Brasil nisso, se o senhor tem, né, valendo-se da função do senhor lá na empresa, trabalhado nesse sentido, né? Imagino que o senhor tem essa preocupação social também de trazer para o seu país, né, de origem, os benefícios desse medicamento, inclusive nas fases de teste. Tá? Queria saber do senhor sobre isso. Muito obrigado. Obrigado você, Almir, pelas palavras. E, Almir, você sabe que esse é um grande desafio. Fazer pesquisa clínica no Brasil, e eu falei abertamente sobre isso quando eu tive na reunião FOP do Brasil há 2 anos atrás, porque a pergunta era já naquela época, por que a Regeneron não foi para o Brasil para conduzir a pesquisa? E a própria Clemência, na época, ela foi ao Brasil e foi muito difícil a aprovação regulatória do estudo. A maior dificuldade que a gente tem para fazer pesquisa clínica no Brasil é a legislação brasileira de pesquisa clínica. Eu antes de mudar para o exterior, eu trabalhava em pesquisa clínica já no Brasil desde o início dos anos 90 e sempre foi muito difícil. As nossas autoridades de saúde, no intuito de proteger o chamado sujeito de pesquisa, né, o participante da pesquisa, eles desenvolveram uma legislação que ela, como outras coisas que acontecem no Brasil, elas acabam criando uma barreira para a inclusão do Brasil em pesquisas clínicas. Existem algumas exigências dentro da legislação de pesquisa clínica no Brasil que fazem com que as empresas não consigam, algumas vezes, aprovar as pesquisas, em outras ocasiões que as empresas não têm o estímulo de ir para o Brasil. Evidentemente, como brasileiro, eu tenho tentado, não só com a pesquisa com FOP, mas com outras pesquisas, levar a ideia de trazer não só para o Brasil, como para a América Latina, as pesquisas. Mas eu posso te dizer que se isso não acontece, o peso de não acontecer está mais relacionado às amarras que a legislação põe do que ao desejo da empresa de fazer a pesquisa no Brasil. Fundamentalmente, se você pensar em FOP também, porque a quantidade de potenciais pacientes para participar de uma pesquisa no Brasil ela é enorme, né? Então, se a gente imaginar por que alguém vai a um país menor, se existem tantos potenciais pacientes no Brasil. No momento que a gente vai fazer, nos próximos meses, é estar avaliando essa viabilidade de fazer a pesquisa em uma série de países, incluindo na América do Sul. Eu posso dizer para você que eu não sou 100% otimista que a gente vai conseguir levar a pesquisa para o Brasil, mas que, da minha parte, eu vou fazer um esforço interno dentro da empresa. Mas, de novo, existem alguns artigos na legislação de pesquisa brasileira que fazem com que isso, às vezes, se torne até impeditivo. Um exemplo disso em pesquisas clínicas é o uso do placebo, né? O uso do placebo em pesquisas, que é fundamental, muitas vezes, para entender o perfil de segurança da droga. Ele, muitas vezes, ele não é autorizado por algumas agências, não é só a Agência Regulatória do Brasil, mas por outras, que não aceitam a inclusão de pesquisas que tenham placebo. Hoje a gente sabe que o galatosmab ele leva a uma ocorrência de perda de sobrancelha, e a gente tem mais certeza de que isso está relacionado à droga de estudo, justamente porque teve placebo no estudo. Porque, como alguns de vocês devem saber ou notar, o perfil, o fenótipo do paciente com FOP é de já ter sobrancelhas finas. Alguns pacientes perdem sobrancelha por conta da doença. E quando nós começamos a observar que alguns pacientes estavam rareando as sobrancelhas, a gente, durante os primeiros meses, a gente não sabia se era por conta da doença ou se podia estar relacionada à droga,
Hoje a gente acha que tem um pouco mais de relação à droga, justamente pelo fato de que, ao comparar com o placebo, a diferença é tão grande em termos de porcentagem que ela nos leva a pensar que deva ter uma relação. E muitas vezes a agência regulatória fala, não, a gente não aceita que isso seja feito. E tem outros itens dentro da legislação, eu não quero me prolongar nisso, que fazem com que seja difícil vender o Brasil no exterior para pesquisa clínica. Como eu disse, eu trabalhei muitos anos no Brasil e eu trabalhei em outras indústrias farmacêuticas, e era uma dificuldade convencer as casas matriz, por conta da nossa legislação, a vir ao Brasil. A Regeneron tem uma particularidade, que é a particularidade de que ela não tem um escritório na América Latina ou no Brasil. Ela não tem um grupo da própria empresa estabelecido que facilita, evidentemente, as interações com a agência regulatória, que facilita as interações com a casa matriz. Mas, evidentemente, nesse momento, o Brasil está na lista de escalação, vamos dizer assim, e a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Ótimo. Se me permite, só para fazer um breve comentário sobre a exposição do Dr. Eduardo. Completar, Almir, vai lá. Nós torcemos muito, viu, doutor Eduardo, para que o seu esforço lá seja promissor e o senhor consiga trazer, porque, embora essas amarras da legislação que o senhor está mencionando, elas existam, eu imagino que, muitas vezes, elas, sim, são empecilhos, sim, mas podem ser superados, né? Considerando que várias empresas, agora a gente vê aí no caso da Covid, que o Brasil participa de algumas pesquisas clínicas com humanos, né? Mais de uma, de grandes laboratórios que estão aqui presentes, a legislação é a mesma, ou seja, então há esses entraves para essas empresas também, e ainda assim, certamente considerando outros fatores relevantes, eles acabaram optando por estender a pesquisa para o Brasil também. E a gente espera, com muita esperança, realmente, que o senhor consiga convencer os seus colegas lá da empresa a incluírem o Brasil, porque seria, assim, traria uma esperança muito grande para os familiares, o senhor pode ter certeza disso, seria uma contribuição realmente espetacular da parte do senhor para os familiares aqui dos pacientes FOP do Brasil. Agradeço muito a resposta e a atenção. Obrigada, Almir. Obrigada pela resposta, doutor Eduardo. Como mãe de um paciente com FOP, eu quero corroborar isso que o Almir está falando, né? Isso nos dá muita esperança e nós temos uma comunidade inteira aqui cheia de expectativas em relação a esse medicamento, em relação a essa pesquisa. Então, eu quero reforçar o nosso desejo, o nosso pedido de que a gente possa se aproximar, que a comunidade Brasil esteja aí no topo da lista de vocês. Tem mais umas perguntas aqui no chat, posso fazer? Vamos lá. Tem muita gente perguntando das expectativas, né, em relação ao tempo, né? Tem previsão de quando vão ser divulgados os resultados, né, da fase 2? Já tem essa previsão, assim, de tempo? A nossa intenção é fazer isso o mais rápido possível. A gente não tem uma data fixa, mas o nosso objetivo é que esses resultados possam estar saindo bem próximo do final do ano, mais tardar logo depois da virada do ano. Normalmente, o que acontece na análise desses dados é que, uma vez que os dados são coletados, ainda existe um nível de interação com o FDA em relação ao plano de análise dos dados, e essas interações é que não estão totalmente sob controle da gente, no sentido de que é uma interação entre a empresa e a agência regulatória, e às vezes a coisa
atrasa ou retarda mais do que a gente gostaria. Vocês podem imaginar de novo, por conta da Covid, como que as prioridades estão invertidas em relação a tudo. Então, essa é uma das coisas que a gente vai estar trabalhando. Mas, do ponto de vista de nós, da empresa envolvidos na pesquisa, o quanto antes, melhor. E a gente está trabalhando para tentar fazer isso até o final do mês de dezembro. Tá, joia. Após analisados os resultados da fase 2, se eles, né, se for confirmado que eles são benéficos, tem uma expectativa de tempo para liberação, ainda existe uma fase, né? Depois da fase 2 tem mais uma fase de teste, não é isso? Não necessariamente. Em doenças raras, essa coisa da fase 1, fase 2, fase 3, dependendo dos resultados em fase 2, uma vez estabelecido um risco-benefício relevante, importante, às vezes o que acontece é que as agências regulatórias aceitam a análise dos dados para registro só com resultados de fase 2. Às vezes acontece da agência regulatória falar, não, eu quero um estudo confirmatório, eu quero um segundo estudo que possa reproduzir os resultados. O estudo em pediatria de crianças, ele certamente vai ser um fase 3, por definição, na medida que a gente avançar para a faixa etária pediátrica, a gente chama esse estudo de fase 3. Mas a expectativa nessas interações com a agência reguladora é que ela aceite os dados de um único estudo em adultos para registro. Esse é o objetivo. Tá, joia. Tem outras perguntas também, justamente relacionadas ao estudo pediátrico mesmo, né? Se será realizado e em quais países, assim, qual é a expectativa, né, da realização desse estudo pediátrico? O nosso plano é começar o estudo pediátrico na primeira metade do ano que vem, o quanto antes melhor. Existe, evidentemente, uma preocupação de novo com a Covid, né? De um modo geral, em relação a todas as pesquisas clínicas, está sendo bastante complicado conduzir as pesquisas, dependendo do país, da localidade onde o paciente está. Uma vez que tem um toque de recolher, a necessidade dos pacientes ficarem em casa pode complicar muito a pesquisa, particularmente uma pesquisa que exige exames radiológicos complexos e infusão endovenosa da medicação. Para vocês terem uma ideia, por conta da Covid, algumas semanas atrás, o governo chileno ele baixou um decreto federal que as pessoas só podem sair de casa se for para ir ao hospital em frente a uma necessidade médica. Fora isso, só trabalhadores essenciais podem sair de casa. Isso complicou, sem dúvida nenhuma, até as pesquisas com Covid que estão sendo realizadas no Chile. Porque, mesmo nas pesquisas, o governo entende que a ida ao centro de pesquisa por um indivíduo participando da pesquisa de Covid não necessariamente, principalmente se for prevenção, um estudo de prevenção de adquirir a infecção, não permite que o indivíduo saia. Então, nosso objetivo na pesquisa pediátrica é começar no início do ano que vem, assim que for possível. E os países, como eu comentei, nesse momento a gente está fazendo uma avaliação, começando a fazer a avaliação de todos os países da população pediátrica, do interesse dos investigadores, para fazer esse planejamento mais detalhado. A joia. A Tatiana perguntou, vou ler a pergunta dela, se ela quiser completar, pode, a gente abre o áudio. Ela perguntou se já foi feita a tentativa de trazer esse estudo aqui para o Brasil ou se é uma intenção ainda. Já foi feita uma tentativa e não deu certo ou é apenas uma intenção ainda? Não foi feita nem a tentativa? A pesquisa, eu suponho, pediátrica, está sendo falada? Essa pergunta foi... Tatiana, quer completar?
Não, doutor, na verdade é a pesquisa normal mesmo, a pesquisa em adultos. Ah, não, É. Tatiana, a pesquisa em adultos, a admissão de pacientes na pesquisa ela foi encerrada já há bastante tempo. Os últimos pacientes entraram na pesquisa de adultos em março do ano passado, né? Então, é uma pesquisa que agora a gente só está fazendo o acompanhamento dos pacientes, as pessoas com a FOP que estão na pesquisa, mas ela já não está mais aberta, né? E como eu mencionei, tem pacientes dentro da pesquisa que já estão tomando medicamento há agora mais de 2 anos, né? Eles seguem tomando medicamento até que a gente tenha o resultado definitivo da pesquisa, a gente continua acompanhando os pacientes e dando a medicação mensalmente. Tá certo. Quer falar? Peraí, deixa eu tirar. Me desculpa, doutor, acho que eu não fui muito clara na minha pergunta, mas eu quis dizer se as tentativas de trazer a pesquisa para o Brasil, eu digo assim, você disse que tem, né, entraves na legislação brasileira, né, que impede, mas efetivamente já houve essa tentativa ou foi só uma suposta dificuldade que o Brasil normalmente dá em relação a outros medicamentos, ou realmente já tem, né, o laboratório tentou já trazer a pesquisa efetivamente para o Brasil, ou não? A pesquisa em adultos, efetivamente, Tatiana, e eu ainda não estava envolvido no programa na época que ela começou, a pesquisa não foi submetida à autoridade regulatória no Brasil, ela não chegou a ser submetida. Okay. Acho que a Patrícia quer falar alguma coisa. Nós começamos há 2 ou 3 anos atrás o processo todo nos pós-Albert Einstein, e pela análise de todos os trâmites da legislação brasileira naquela época, se pausou essa tentativa. Mas houve a tentativa, houve a boa vontade da Regeneron de vir, e esses entraves, por termos motivos legais, internos, foram analisados e acabou que se desistiu na época. Esse é um assunto que o Eduardo sabe, eu também venho tentando, toda reunião a gente vai lá, olha, vamos tentar, o Brasil tem muitas questões. Mas, para vocês terem uma ideia, tem um fato na legislação que diz que se o Regeneron decidir, olha, a droga não funcionou, e resolver desistir do estudo, se o pesquisador principal, no caso eu, que estou trabalhando no Einstein, falar, não pode desistir porque está dando certo com meus pacientes, eles são obrigados a dar o remédio para o resto da vida. Então, esse tipo de coisa faz com que o laboratório recue. Vou fazer uma coisa para o resto da vida que eu não tenho embasamento, porque eu estou vendo que não está funcionando. Então, esse tipo de coisa da legislação é que desencoraja muitas vezes. Entendi. Então, acho que agora é fazer um esforço, né? Considerando aí que agora talvez tenhamos um representante brasileiro, né? No corpo diretivo da empresa, né? Tem um outro aspecto da legislação que acho que vale a pena mencionar, da legislação brasileira, de pesquisa, que ela diz o seguinte: o patrocinador da pesquisa, no caso o laboratório, ele será responsável por todos os custos diretos e indiretos da participação do sujeito de pesquisa durante e após a condução da pesquisa, né? Custos diretos dá para a gente entender, evidentemente, que são os custos que normalmente os patrocinadores pagam. Tudo que é relacionado à pesquisa vai ser coberto. Se você tem que se deslocar para o centro de pesquisa, existe reembolso. Se existe a necessidade de uma verba de alimentação baixa para o participante, isso vai ser coberto. Todos os medicamentos, todos os exames vão ser cobertos e tudo mais. Agora, os custos indiretos, você pode começar, quando escrito de forma indireta, ele abre margem a um entendimento que pode, desde que a minha cadeira de rodas quebrou e agora eu espero que o patrocinador da pesquisa pague. Ou o paciente teve uma outra complicação
da FOP, que não tem nada a ver com a droga de investigação, e o patrocinador tem que cobrir essa despesa. E fica muito complicado, porque a discussão ela sai do território dentro das empresas científico e médico e ela realmente cai na mão de uma discussão jurídica, né? E por mais que muitas vezes a gente fale que isso não vai acontecer, né? Que os pacientes no Brasil ou que a doutora Patrícia nunca vai fazer uma demanda que não seja razoável, é muito difícil você convencer, às vezes, a estrutura e, particularmente, o corpo de advogados de uma empresa a assumir esse chamado risco, né? E se vocês imaginarem a sociedade americana, para aqueles que conhecem, a sociedade americana ela é baseada em as pessoas terem seguro contra tudo, porque até prova em contrário, você pode ser processado se alguma coisa acontecer, né? De eu trazer um pintor dentro da minha casa, muitas vezes eu tenho que ter um seguro que cubra a possibilidade de ocorrência de um acidente, porque se o pintor cair da escada e se machucar nos Estados Unidos, existe uma chance muito grande que esse indivíduo vai me processar, né? Então, eu tenho um seguro que cobre a entrada de prestadores de serviços na minha casa para ocorrência de acidentes. Não só para prestadores de serviços, para visitas. É uma sociedade que ela vive num ambiente de litigação, que se diz, muito grande. E é isso com que faz, junto com alguns outros aspectos da legislação, e a Patrícia mencionou um outro, que às vezes é difícil a gente convencer. Tendo dito isso, eu posso dizer que hoje a Regeneron já começou a conduzir uma pesquisa de Covid no Brasil. Eu, particularmente, eu estou liderando uma outra pesquisa de Covid, uma pesquisa de prevenção de Covid, com um anticorpo monoclonal contra a Covid, que foi submetido à Anvisa, e nós recebemos 37 perguntas da Anvisa em relação ao protocolo de pesquisa, que, aliás, já está em andamento em vários locais do mundo. Respondidas as 35 respostas, nós recebemos outras 9 perguntas da Anvisa. E a previsão de começo ou de aprovação da pesquisa ainda não está certa. Isso dentro do contexto da Covid, onde todos os processos de aprovação têm sido acelerados, né? E, de novo, isso faz com que o Brasil não tenha uma boa imagem do ponto de vista de facilitação do acesso às pesquisas. Mas a Regeneron também, nos últimos anos, conduziu uma pesquisa com um anticorpo monoclonal contra um tipo de câncer também no Brasil. Então, eu posso dizer que a Regeneron ela não está totalmente fechada à condução de pesquisas no Brasil, ela está expandindo a atuação. Dentro do contexto da Covid, por conta de alguns desses aspectos, é um pouco mais complicado, mas a gente tem que ser positivo e tem que pelo menos tentar, né? Tá certo, vamos lá. O doutor Eduardo, pensando no cenário positivo aí da pesquisa, né? Tendo sucesso, a fase 2 sendo aprovado, o medicamento sendo liberado. Como é que, provavelmente pela complexidade, né, da doença, do medicamento, da pesquisa, vai ser um medicamento caro, né? Como é que a população brasileira vai ter acesso a isso? Como é que a população brasileira vai comprar um medicamento desse? Eu acho que, como todos esses medicamentos, chamados medicamentos biológicos, eles são medicamentos caros do ponto de vista da produção deles. A produção deles ela é bastante complexa, e se tivesse tempo eu explicaria um pouco mais, mas por conta do tempo eu não vou explicar. O que acontece é que a maior parte desses medicamentos, ela acaba sendo, o acesso a esses medicamentos através de um reembolso por conta do governo ou da inclusão da lista desses medicamentos dentro
aqueles medicamentos que são reembolsados pelos sistemas de saúde dos diversos países, né? Isso é verdade nos Estados Unidos, como é verdade no Japão, como em todos os países europeus. Esse vai ser um aspecto, eu acho, muito importante no momento que o produto, eventualmente, e a gente espera, claro, que ele seja submetido para registro em todos os países, inclusive no Brasil, é aquela parte de negociação com o lado do governo que lida com o reembolso dentro do sistema SUS para a utilização disso. E eu acho que é nessa hora que a associação dos pacientes ela tem um papel preponderante, né? Trabalhar junto às autoridades de saúde para mostrar a necessidade, a importância da incorporação dentro da lista de medicamentos de alto custo do governo brasileiro para poder dar acesso à medicação. Eu não posso antecipar, não posso dizer que exista nenhum outro mecanismo no momento que faça com que o acesso à medicação não seja feito ou seja feito de forma diferente desse. Não sei se a Patrícia... O último comentário é que, quanto antes esse exercício de educação possa ser feito frente às autoridades que lidam com isso, melhor é, porque você prepara, evidentemente, as autoridades, sensibiliza elas para isso. Eu acho que... Então, eu acho que fica, dessa apresentação, fica um recado para a comunidade como um todo, que é hora de se unir, porque a hora que a gente já deveria estar falando com os órgãos públicos. Eu já fui a Brasília, estou disposta a ir ao momento que for necessário, mas a associação tem que ser coesa, porque na hora que nós tivermos que pedir, não adianta nós falarmos que temos, olha, a gente tem uma associação, são 3 gatos pingados, 3 aqui, outro não sei aonde, ninguém fala muita coisa, sabe como é que é? Não, a gente tem que ser forte. Então, fica aqui o recado. Não adianta a gente só esperar que venha o teste. E a hora que estiver comercializado, nós vamos conseguir como? Então, fica esse recado, fica esse pensamento que o grupo precisa se unir para que isso possa ser verdade no futuro. Uma coisa que é importante dizer é que, de um modo geral, as autoridades de saúde, inclusive no Brasil, elas são extremamente rígidas com os laboratórios farmacêuticos na justificativa do preço do medicamento. Então, não é porque o laboratório propõe um preço de um medicamento de alto custo, isso é aceito pela autoridade regulatória, assina embaixo e diz, não, tudo bem. Existe um grupo de pessoas que trabalha com isso não é a minha área, mas que elas trabalham com antecedência na justificativa, isso é parte da submissão desses processos, para justificar o porquê que o preço do medicamento que vai ser vendido para determinado governo, porque geralmente é incorporado nessas listas de medicamentos de alto custo, por que o preço é aquele? Qual que é o custo de produção, quais são os outros custos envolvidos, qual que é o custo embutido de desenvolvimento dos medicamentos, tudo isso e qual que é uma pequena margem. Então, não é que a coisa como às vezes é pintada, que os laboratórios cobram de forma excessiva o custo desses medicamentos. Existe todo um racional, isso é muito bem dissecado pelas autoridades de reembolso quando dessa negociação que acontece. Tá certo, obrigada, doutor Eduardo. Dá tempo para só mais uma perguntinha? Tem mais uma aqui. Se o medicamento ele seria de uso contínuo, e qual a sua opinião sobre uma terapia com associação de mais de um medicamento? Assim, se seria talvez essa a saída para a FOP? Bom, em termos de uso contínuo, sim, hoje o nosso entendimento da biologia da FOP é que a ocorrência de novas lesões de osso heterotípico ela é contínua.
tá? Hoje, e eu não apresentei dados, e aquilo que eu falei, tem muita coisa ainda que a gente não pode divulgar, a gente sabe que a associação ou não entre a ocorrência de surtos de formação óssea, como através dos estudos de história natural já demonstra, existe um monte de formação de osso heterotípico que acontece de forma silenciosa, sem que seja relacionado à ocorrência de surtos. Isso continua acontecendo cronicamente na medida que você tem a activina A circulando no seu organismo o tempo todo, e como o receptor da célula ele é mutado, a activina que está circulando no seu organismo, ela vai estimular, em determinado momento você vai fazer o osso heterotípico. Então o tratamento ele é continuado, ele deve ser continuado. De acordo com a nossa pesquisa, o nosso medicamento é uma vez por mês. No longo prazo, evidentemente a expectativa é que a gente possa, mas isso é mais no longo prazo, desenvolver eventualmente uma forma de uso subcutâneo para evitar a infusão endovenosa. Acho que todas as medicações biológicas que a gente diz, todos esses anticorpos monoclonais tentam caminhar nessa direção, né? No caso da FOP, a tendência vai ser essa, com o garetosmab, se ele se mostrar promissor, mas no curto, médio prazo, a expectativa é de receber uma infusão por mês. Como eu disse, dentro da pesquisa atual, tem pacientes que... O primeiro paciente entrou no estudo em março de 2018. Hoje, a gente está em outubro de 2020. Então, tem mais ou menos 30 meses que alguns pacientes estão recebendo a medicação mensalmente. Agora, em relação ao uso combinado com outras medicações, eu acho que nessa etapa não existe nada que a gente possa afirmar como certo ou como definitivo em relação a essa necessidade ou essa possibilidade. Todas as drogas que a gente tem visto em desenvolvimento, ou pelo menos aquelas que estão mais próximas das pesquisas clínicas, visando ou procurando chegar a um registro, elas atuam nessa via de sinalização do receptor ACRV1. Então, se você pensar que a antiactivina A, ela atua no nível mais alto, no nível do receptor. O palovaroteno, os inibidores da ALK, eles atuam numa parte intracelular já da sinalização desse receptor. Então, é difícil a gente imaginar que se você bloqueia a sinalização com uma droga, qual seria o efeito que você teria aditivo de tentar bloquear de uma outra maneira. Então, eu digo isso nesse momento, dizendo que é muito precoce para a gente imaginar uma utilização combinada de medicamentos. Eu acho que é mais razoável você imaginar, e até desejável, que exista mais de um medicamento aprovado e disponível, porque a gente sabe que, como todas as outras doenças e tratamentos, nem todo mundo responde de uma maneira igual ao tratamento. Então, a expectativa de que todo mundo tenha uma resposta, e uma resposta positiva, extremamente positiva, ela pode não se realizar. E existem indivíduos que, eventualmente, eles vão se adaptar, vão ter uma resposta melhor com um medicamento do que com o outro. E tendo mais de um medicamento licenciado, isso vai facilitar, evidentemente, o manejo do tratamento de pessoas com FOP. Eu vejo isso como uma primeira possibilidade antes de começar a pensar na combinação desses medicamentos. Tá ótimo, acho que tá respondido. Desculpa, Cristina, pode continuar. Não, pode continuar, pode falar, doutora Patrícia. Eu queria mais uma vez agradecer e pedir a você para
se outras vezes nós precisarmos de você, para, por favor, que você volte, que a comunidade se beneficiou muito da sua apresentação. E é isso, acho que eu falo no nome de todos que se beneficiaram bastante da apresentação de hoje. Patrícia, você sabe que o prazer é todo meu, eu estou sempre disponível, estando disponível eu vou me fazer disponível. A gente tem que ser otimista com cuidado, né? Particularmente nesse papel que eu desempenho, de não gerar uma expectativa extremamente positiva na medida que a gente, por um lado, não tem todos os resultados ainda, por outro lado, porque, como eu disse, a gente tem que ser muito cuidadoso naquilo que nos é permitido divulgar, naquilo que não nos é permitido divulgar. Evidentemente, tem detalhes dessa pesquisa que hoje nós sabemos, mas que a gente não pode providenciar em detalhe para vocês, porque a gente tem que primeiro documentar esses resultados com as agências regulatórias, depois a gente tem que publicar esses dados numa revista científica, para só depois divulgar os dados. Então, por um lado, é uma posição chata, porque às vezes a gente quer falar um pouco mais e não deve ou não pode, mas é importante que vocês tenham em mente isso, que a gente é transparente, a gente mostra os dados positivos e a gente mostra a ocorrência de efeitos colaterais. O que a gente pode dizer é que até então, até esse momento, apesar dos efeitos adversos que alguns pacientes apresentam, a pesquisa continua, os pacientes continuam recebendo a medicação, em sua grande maioria, o que leva a gente a pensar que o risco-benefício, que a gente chama da medicação, é positivo, e que nos leva a dizer que a gente está empenhado em continuar com o programa e que a gente está planejando o estudo pediátrico como uma realidade já. Tá? Só mais uma palavra para todo mundo. E quando eu entrei nesse mundo de pesquisa clínica, eu era completamente leiga nisso, e eu tinha uma outra ideia, como muitos de vocês, de repente, também têm. E, desculpe o cachorro chorando aqui do lado, mas, e assim, eu entendo muito o lado do Eduardo, e vocês podem ter certeza que ele está fazendo o melhor para, na primeira oportunidade que tiver, trazer a pesquisa para o Brasil. Correto, Patrícia. Se dependesse só de mim, o Brasil ia ser o primeiro da lista, sem dúvida nenhuma. Não só o Brasil, eu diria a América do Sul como um todo, né? E as mesmas dificuldades que vocês têm no Brasil, o pessoal da Argentina também tem. A Argentina não tem sido diferente em relação frente a essas dificuldades. Podemos terminar? Podemos. Eu quero só fazer um agradecimento também ao doutor Eduardo, à doutora Patrícia, né, por esse encontro. Reforçar, doutor Eduardo, que essa apresentação nos traz muita esperança. Muito obrigado por ter passado, né, essa tarde aí de trabalho. Nós, da comunidade da FOP aqui no Brasil, né, estamos muito esperançosos e ansiosos, né, para ver o resultado disso tudo e na expectativa, porque, né, nossas vidas dependem disso aí. Então, eu quero muito agradecer por essa tarde de trabalho e agradecer também a doutora Patrícia pela disponibilidade sempre. Então, tá bom, gente. Tchau, uma boa noite para todos. Obrigada, boa noite.